Primavera é a estação conhecida pelas belas flores, mas também pelas alergias. Daqui a alguns dias entramos na estação mais florida do ano, a primavera, mas junto com ela também chegam as famosas alergias desta estação. Para falar hoje aqui no Sinta-se Bem a respeito da alergia ao pólen, é com grande prazer que eu recebo o médico pediatra Leandro Fleury, que está estudando alergia e imunologia. É um prazer te receber aqui no Sinta-se Bem, espero que eu tenha acertado aí toda a nomenclatura, mas enfim, a primavera é realmente a estação mais propícia para as alergias respiratórias? Olá, Cláudia. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer meu por estar aqui no seu programa. Então, com relação às alergias respiratórias, sim, realmente a primavera é uma estação bem importante nesse tipo de alergia. Por quê? Porque a primavera é uma meia estação, assim como o outono, né? Então, existe uma variação grande de temperatura e a umidade do ar também está um pouco mais baixa nesse período, o que favorece a proliferação de vários tipos de ácaro e alguns tipos de fungo também, além do que a estação das flores, né? Então, uma maior incidência de pólens no ar que a gente respira, né? Como que se identifica quais são as diferenças, na verdade, entre os sintomas de uma gripe e de uma alergia para os pais que estão nos assistindo, né? Porque são sintomas bem semelhantes. Muito importante essa pergunta. Então, os sintomas alérgicos, na verdade, vai desencadear os sintomas só aquele indivíduo que tem alergia mesmo, né? Porque a alergia é uma condição genética, o indivíduo nasce com aquilo, né? Não é qualquer pessoa que vai ter alergia a pólen, a ácaro, enfim, a fungo, barata. Então, dos sintomas alérgicos, quem está tendo uma crise alérgica mesmo, normalmente os sintomas mais comuns são sintomas nasais e oculares, né? O que o paciente pode apresentar? Né? O paciente pode apresentar uma rinoconjuntivite alérgica, ou só uma rinite alérgica, ou só uma conjuntivite alérgica. Normalmente, nos olhos, o paciente pode apresentar o quê numa reação alérgica, né? O paciente pode apresentar uma secreção clarinha, né? Transparente. O olho pode ficar vermelho. Coceira nos olhos também é bem importante. Às vezes pode ter ou não algum inchaço nas pálpebras. O nariz, o que o paciente pode apresentar? Corrimento nasal, que a gente chama hialino, que é clarinho também, transparente, da cor de uma água, né? Coceira, espirros frequentes, em salvas, que a gente chama, e obstrução nasal também. Não necessariamente todos esses, alguns desses aí. É muito frequente também a queixa de coceira na boca, às vezes no ouvido um pouquinho. Já a gripe, o que o paciente pode apresentar na gripe, né? Gripe ou resfriado. Normalmente o paciente apresenta aqueles sintomas iniciais que a gente chama de pródromos da gripe ou pródromos do resfriado, né? Sintomas que vêm no início de um resfriado ou no início de uma gripe. Que são o quê? Sintomas variados, né? Dor de cabeça, normalmente é dor de garganta, sintomas na via aérea alta, né? Uma dor de garganta, né? É mais específico da dor mesmo. Pode apresentar um corrimento nasal. Às vezes, quando é uma gripe um pouco mais forte, um resfriado um pouco mais forte, essa secreção pode ser uma secreção amarelada. O paciente normalmente também pode apresentar, no caso mais da gripe, né, do que no resfriado, febre, né? É um sintoma que não acontece no sintoma alérgico. Ou seja, diferença entre o resfriado e um sintoma alérgico. No resfriado ou na gripe eu posso ter uma febre e isso já não vai acontecer num sintoma alérgico, né? Isso já é uma grande diferença. Dor de cabeça também. Alergia a gente tem que pensar o quê? Coceira, espirro, né? Gripe e resfriado o quê? Dores no corpo, dor de cabeça, febre, sim ou não, né? Tu falaste ali na primeira pergunta sobre a questão da umidade relativa do ar também que propicia aí essas alergias. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos mais propícios, as crianças, né, que moram aqui, a ter alergias respiratórias? Isso, aqui não só no Rio Grande do Sul, como na região sul como um todo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Por que os índices de alergia na primavera são maiores aqui, falando em termos de Brasil, né? Porque aqui as estações são bem definidas, né? Ao contrário do restante do país, né?
Então, aqui no inverno a gente tem o inverno, na primavera a gente tem a primavera, são estações bem definidas. Então, aqui na região sul, de forma geral, na meia estação, tanto no outono quanto na primavera, há uma prevalência, há uma maior incidência desses tipos de alergia sazonais, né, do que no restante do país por conta disso, né? Aqui as estações são mais bem definidas. E há como prevenir agora para os pais que estão nos assistindo, porque a gente não tem como não passar pela primavera, né? A próxima estação agora ela está chegando aí. E há como prevenir essas alergias? Eu diria assim, talvez prevenção não seja a palavra certa. Talvez seja medidas de controle, né? Porque assim, vai ter alergia, desencadear uma crise alérgica só quem é alérgico, né? Quem tem a genética para ser alérgico, né? Então, assim, eu diria mais medidas de controle para aquela pessoa que já se sabe ser alérgica, né? Quais são as medidas de controle, assim, que se pode fazer, né? São medidas de ambiente, né? Que normalmente a gente orienta o paciente, os pais do paciente. Na casa, né? Que é o ambiente que o paciente mais fica durante o dia. Ter uma casa sempre bem limpa, né? Evitar varrer a casa com vassoura, porque isso levanta a poeira, e na poeira tem acumulado ácaro, às vezes tem pólen acumulado também, algum tipo de fungo, isso vai, né, entra em suspensão e causa crise alérgica. Então, passar um pano úmido, né, ao invés de varrer a casa com vassoura, ter sempre, evitar, né, de ter tapete, cortina, se tiver cortina, ter uma cortina de um tecido que seja fácil passar um pano para limpar, ter protetores de colchão, travesseiro e almofadas também, que seja um protetor impermeável, né? E que seja fácil de retirada para lavar, enfim, para não acumular ácaro ali, né? São mais essas medidas de controle, deixar a casa, no caso da primavera, mais arejada a partir do horário das 4, 5 da tarde, que sabidamente é um horário que tem menos circulação de pólen na primavera, então não tem o menor risco de entrar mais pólen para casa, né? Para finalizar, existe algum tratamento para as alergias respiratórias? De prevenção, né, como tu bem falaste ali? Muito importante, Cláudia. Sim, existe tratamento, né? Mas o tratamento é importante a gente ter em mente que o tratamento a gente precisa primeiro classificar o paciente, né? Quanto a que tipo de alergia ele tem, né? Ele tem uma rinite alérgica, uma conjuntivite alérgica, uma rinoconjuntivite, ele tem asma também, que pode ser exacerbada durante a primavera. Então a gente tem primeiro classificar esse paciente, que tipo de alergia ele tem, e depois disso ver o grau dessa alergia, se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave. Então, tratamentos existem para todas essas etapas, né? Desde uma forma mais leve, com o uso de antialérgicos, né? Por um período de um curso curto, que a gente chama, né? Por um período curto, assim, alguns dias, quanto algumas medicações de uso contínuo por algum tempo, né? Até hoje em dia o que está mais em voga para aqueles pacientes que apresentam mais de um tipo de alergia, tem uma alergia não tão bem controlada com as medicações de uso contínuo, atrapalha bastante a vida dele. Aí tem o que a gente chama de imunoterapia, né? Que é a famosa vacina para alergia, né? Existe para todos os tipos de alergenos que a gente conhece. A vacina mais tradicional, ela é a imunoterapia com injeção subcutânea, né? Subcutânea que a gente chama assim, logo abaixo da pele, né? Uma agulhinha bem fininha. E isso varia, né? São em 2 etapas. Normalmente, na primeira etapa, a gente faz semanalmente. Depois de um tempo, a gente vai aumentando a dose. Passa para de 3 em 3 semanas, ou de 4 em 4 semanas. E hoje em dia está bem em voga também, e que tem tido uma aceitação boa, a imunoterapia sublingual. Um comprimido mesmo, sublingual, né? O que facilita, em alguns casos, a adesão do paciente, né? O paciente pode tomar em casa, né? Não necessita, às vezes, necessariamente ir para alguma unidade de saúde para aplicar a injeção, né, no caso. Mas é importante, assim, a gente deixar isso bem claro, assim, que para se ter uma classificação exata de que tipo de alergia o paciente tem e do grau de gravidade, é importante, né, o paciente acompanhar com um especialista mesmo, né? Que faça todos os testes direitinho. Existem testes sanguíneos, testes cutâneos, alérgicos, né, que a gente pode fazer, e para classificar e acompanhar melhor isso, né, para o paciente ter uma melhor qualidade de vida, né. Sempre procurar um especialista e jamais procurar o senhor Google ali, né, sair se automedicando.
Importante frisar isso porque a gente está numa onda aí de automedicação, de receitas na internet, se faz isso, se faz aquilo. Jamais, sem procurar um especialista na área. Perfeito, Cláudia. É sempre importante procurar um especialista na área, né? Para fazer o diagnóstico correto, para usar a medicação certa, né? E eu queria agradecer mais uma vez o convite, seu convite aí. É uma enorme satisfação estar no teu programa. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer te receber aqui no Sinta-se Bem. Obrigada.